Bem-vindo ao Sightings, sou Tim White. Por quase 2 décadas, a Força Aérea dos Estados Unidos parecia ter um interesse real na ameaça potencial de OVNIs ou OVNIs, como eram chamados nos primeiros dias. O projeto Blue Book examinou 12.618 relatórios e determinou que menos de 6% eram verdadeiras incógnitas, provando que eles disseram que não há ameaça significativa de OVNIs. Olhando hoje para um desses verdadeiros casos desconhecidos, a conclusão da Força Aérea pode ter sido um tanto precipitada. Eu pensei, bem, o que diabos eu fiz para merecer isso? Todos esses caras chegando me dizendo que se eu não ficar de boca fechada, eles vão me jogar na cadeia. Harold Basher nunca havia sido tratado com tanta severidade, mas, novamente, ele nunca tinha visto nada tão completamente surpreendente. Nunca vi nada se mover tão rápido quanto essa coisa se moveu e desaparecer e voltar tão rápido quanto antes. Moveu-se tão rápido que mal dava para ver. Apenas estava lá em 1 minuto e desapareceu no seguinte. Visto uma vez, lembrado por toda a vida. Do lado de fora deste celeiro em Cherry Creek, Nova York, 1965. Harold tinha 16 anos. Enquanto trabalhava no celeiro, ele notou que o rádio que estava ouvindo ficou com estática e apagou. Ele estava ouvindo música e havia um brilho no céu. Ele correu até a janela para ver o que estava acontecendo e viu esse gigantesco objeto descendo. O que era ou de onde veio ainda não foi explicado, mas não por falta de tentativa. 2 unidades de investigação vasculharam esta área. Um deles era o Projeto Livro Azul da Força Aérea, o outro um grupo de vigilância civil. E o NICAP enviou uma de nossas equipes de investigação ao local. Havia um no oeste do estado de Nova York. E eles estavam lá um dia após o avistamento. Na época, Richard Hall era diretor assistente do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. Os ilustres membros do NICAP incluíam cientistas, filósofos, militares aposentados, pessoas interessadas em resolver o mistério OVNI. O NICAP surgiu porque a Força Aérea estava mantendo muito segredo sobre os OVNIs. E sentiu-se que um grupo civil de alto escalão talvez pudesse perder algumas informações. Éramos basicamente adversários. Sentimos que a Força Aérea estava escondendo informações e estávamos tentando divulgá-las. Quando o projeto Blue Book entrou em campo, o NICAP estava logo atrás deles, coletando obstinadamente informações de testemunhas oculares que a Força Aérea havia ignorado. O projeto Blue Book foi o escritório da Força Aérea que investigou avistamentos de OVNIs para o governo dos Estados Unidos. O sistema da Força Aérea no Blue Book era rotular os relatórios de uma das 3 maneiras. Ou era explicado, caso em que eles diziam o que achavam que era um avião ou um balão ou o que quer que fosse, ou era inexplicado, desconhecido, costumavam dizer. E o terceiro eram dados insuficientes. O incidente em Cherry Creek foi rotulado como um verdadeiro desconhecido. Foi um caso muito interessante com múltiplas evidências, incluindo os efeitos eletromagnéticos, os traços físicos, a iluminação, tudo. Foi um clássico avistamento de OVNIs. Bem, parecia um avião. Era tão grande. E quando ela se pôs no campo, ela tinha 3 pernas nela. Pareciam 2 travessas de peru juntas com um rolo de rebites do lado de fora. E ficou lá por uns bons 5 minutos, então eu dei uma boa olhada nele. E nunca vi meus animais agirem como estes. Porque eles pulavam, chutavam, corcoveavam e faziam todos os tipos de barulhos ímpios. Ele alegou ter visto este objeto descendo e depois subindo, e relatou vários detalhes, incluindo um vapor vermelho emanando da borda inferior do objeto. Afirmou ter visto o objeto subir, acelerar rapidamente, desaparecer nas nuvens, colorindo as nuvens de verde. Esse é o avistamento como uma versão condensada que está contida no arquivo da bebida.
Bob Delgansky pesquisou cuidadosamente o incidente em Cherry Creek e passou muitas horas tentando rastrear testemunhas oculares adicionais, como os 2 policiais estaduais que preencheram um relatório oficial da polícia e depois simplesmente desapareceram da face da terra. Eles tinham muito a perder relatando isso. Eles estavam arriscando sua reputação e para eles saírem e realmente afirmarem que tinham visto algo assim significava muito para mim. Isso me indicou que algo genuíno estava acontecendo na área. Dick Nelson ainda mora próximo ao açougue e se lembra de ter conversado com os policiais na noite do incidente do OVNI. Bem, depois que o policial viu, eles tiveram uma atitude totalmente diferente em relação a isso. Eles não podiam acreditar no que viam. Então os grandes canhões desceram. A Força Aérea chegou para investigar e em seu encalço estava Nightcap. A próxima coisa que eu sei é que aqui vem esse cara da Força Aérea. Eles tinham um caminhão cheio de caras que cercaram toda a área lá fora e colocaram um guarda em cada canto da propriedade ali. É quando Basher conta que foi ameaçado pelo oficial da aeronáutica responsável por tirar fotos da investigação militar. Eu tinha umas fotos dele que tirei e a aeronáutica tirou e nem me deixaram ficar com elas. Eles me disseram que se eu tivesse mais fotos e se saíssem, acabaria na cadeia ou o manicômio queria. Eles estavam assustados. Quero dizer, todo mundo estava com medo. Acredito que houve um avistamento de OVNI em Cherry Creek, na fazenda de carros. Acho que não. Tinha o grau de estranheza que o relatório da bebida parecia indicar que tinha. As conclusões de Kalgansky não agradam a ninguém. Sim, o trabalho da Força Aérea foi ruim, mas o testemunho de Basher é muito inconsistente para qualquer um, militar ou civil, explicar. O que você encontra é uma escalada gradual de detalhes. Você descobre que Harold começa a contar à segunda equipe de investigadores coisas diferentes que não contou à primeira e há este polimento gradual do relato. Richard Hall não concorda. Há algumas pequenas discrepâncias no relatório, mas isso quase o torna mais crível também, porque se você obtiver um testemunho uniforme perfeito e absoluto, poderá suspeitar que algo foi ensaiado. Ironicamente, o apoio mais convincente para o encontro de OVNI de Harold Basher vem da própria Força Aérea, que concluiu que este era um verdadeiro desconhecido. Isso para mim é o aspecto mais desconcertante de todo este caso. E por que a Força Aérea, que nunca foi amiga dos OVNIs, classificaria isso como não identificado como além de mim? O fato de a Força Aérea ter classificado isso como não identificado é muito interessante e muito significativo porque eles foram muito mesquinhos em fazer isso. Normalmente, eles ficariam muito felizes se pudessem rotular um avistamento e se livrar dele. Mesmo que fosse exagerar a verdade, eles tentariam explicá-lo como uma aeronave ou um balão ou luzes estroboscópicas ou algo assim, um meteoro. Talvez eles tenham deixado este escapar. Ou talvez, de fato, haja algo mais nisso do que sabemos. Eu acho que talvez o fato de o NICAP estar em cena ao mesmo tempo que eles possam tê-los inibido um pouco neste caso, porque eles sabiam que tínhamos as mercadorias. Cherry Creek é um dos mais de 600 casos verdadeiros desconhecidos relatados na Força Aérea entre 1948 e 1969. No entanto, investigar mais estes casos é quase impossível. Se você conhece as incógnitas do FOIA Blue Book hoje, nomes de testemunhas, endereços, na verdade, todas as informações pertinentes são apagadas.